Boa noite aí a todos. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, tá? Nossa quarta aula hoje, né? Quarta aula não, quarto encontro, vamos chamar assim, né? Quarto encontro. E hoje a gente vai continuar trabalhando em equações, né? Que a gente começou na aula passada, só que a gente viu alguns casos, né? A gente viu inequação simples, as inequações simples, né? As inequações simultâneas, né? Os sistemas de inequações, né? E acredito que a gente ficou nesse ponto aí, nesse tópico, né? Sistemas de inequações, tá? Então, a gente vai dar continuidade, né? Vendo aí a parte de inequações produto e quociente, tá certo? Ainda envolvendo sentenças do primeiro grau, né? Muito embora a gente saiba que a ideia, né, o raciocínio para a gente trabalhar com inequações do segundo grau vai ser a mesma, né? Vai ser a mesma, tá certo? Então, essa base que a gente vai fundamentar aqui hoje, né, vai ajudar a gente a trabalhar com inequações do segundo grau dessa forma de produto quociente, tá bom? Aí hoje, né, não vai ter como a gente evitar a análise dos sinais das funções, né? Então, existe uma forma clássica de a gente trabalhar, né, a inequação produto e a inequação quociente, tem aquela forma clássica, que eu vou fazer aqui pelo menos um exemplo, e depois a gente vai tentar mudar um pouco essa forma, dar uma outra ideia, né, uma outra forma de resolução, né, uma outra maneira, apresentar, né, para vocês. Obviamente, eu acredito que já deve ter gente que conhece, tá certo? Mas eu vou apresentar aí, pelo menos, essas duas formas, né? A forma mais tradicional e uma forma mais prática, certo? Da gente trabalhar com esse tipo de inequações, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O material, acredito que já tiveram acesso a ele, né? Ele já foi postado lá no APA. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente trabalhar, tá certo? E, em seguida, aí vem algumas questõezinhas aí do ENA, que já foram questões do ENA, para a gente também resolver algumas, tá? Tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer hoje, tá, pessoal? Então, ó, vamos para um primeiro exemplo. Vamos para um primeiro exemplo, né? Então, a inequação produto aqui. Digamos, né, que está aí no material de vocês. Sei lá, 2x menos 1, né? 5 menos x, x, e tudo isso aqui é maior ou igual a zero. Não é? Bom, então, observe que aí eu tenho três funções, né? Eu separar aí, eu tenho três funções, né? Três sentenças aqui do primeiro grau, sentença 1, sentença 2 e sentença 3. Né? Então, a gente tem aí as três sentenças do primeiro grau. E, para a gente fazer a análise dos sinais dessas funções, a gente precisa determinar o zero da função, né? Alguém perguntou alguma coisa sobre correção. Desculpa, passou aqui, eu não vi. As questões do simulado, foi postada a resolução, pessoal. Ou não sei. Eu acredito que foi postada a resolução das questões. Mas a gente pode discutir aqui algumas... a gente pode ver um momento aí para a gente resolver aí, tá bom? Foi só o gabarito. Não saiu a resolução não, completa? Não foi postado a resolução, não? Mas provavelmente vai ser postado. Eu posso colocar lá disponível. Eu vou ver com a coordenação do curso, falar com os professores Carlos e Wagner, e aí, de repente, a gente pode postar a resolução lá no grupo, tá bom? Para que a gente possa ganhar esse tempo aí. E mesmo assim, caso seja necessário, se ficar alguma dúvida,
porque a escrever, às vezes, não fica claro o que, é que a gente está querendo dizer, né? Então, mesmo que fique alguma dúvida aí, a gente pode, sim, discutir a questão aqui, tá bom? Ok? Mas, a princípio, eu não pensei não na resolução, mas a gente pode fazer. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, voltando, né? Eu tenho 3 sentenças aqui, tá certo? Então, eu vou ter que analisar os sinais dessas funções. Isso essa forma que eu estou resolvendo aqui é a forma mais tradicional, né? Então, eu vou analisar os sinais de cada uma delas e a gente vai fazer um produto dos sinais para definir a solução para essa equação. Bom, só que para isso a gente precisa determinar as raízes, né, de cada uma dessas funções, tá certo? Então, lembra que para achar as raízes, baixa, né, o zero da função, basta igualar a zero, não é isso? Então, ali a primeira, 2x menos 1 igual a zero, ou seja, x é igual a meio. Não é verdade? A segunda, que é 5 menos x igual a zero, ou seja, x igual a 5. Ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir aí o microfone, tá bom? Dos monitores aí, tá? E a terceira, x igual a zero, seria uma outra raiz para, né? Que no caso é a raiz da função 3. Ok? Aí a ideia aqui qual é? É fazer análise de sinais para cada uma delas, né? Ou seja, aqui eu iria colocar, né? Ó, analisar os sinais aqui para cada uma delas, colocando aqui as raízes, tá? Júlia, quer falar alguma coisa? Ok. Bom, pessoal, aqui, ó, perceba que aqui a minha equação eu tenho, né, o valor desse produto maior ou igual a zero. Então, as raízes, elas estão incluídas na solução, não é verdade? Então, ó, eu tenho aqui as 3 raízes, a primeira é meio, né, a primeira é meio, a segunda aqui, que é dessa função 2, é 5, e a primeira raiz, que é 0. Né? Aí fazendo, lembre-se que para a gente analisar os sinais, né, a gente olha a inclinação, ou seja, o sinal de A, né? Ó, aqui para essa primeira função A é positivo, né? Então significa que aqui eu tenho uma inclinação positiva, ou seja, essa função aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Ok? Para a segunda função, x igual a 5, só que agora o A é negativo, né? A é negativo, então a inclinação é a inclinação decrescente, ou seja, aqui ela é positiva, né? Contrário de A, e aqui é o meio sinal de A. Ok? E para essa função, o A é positivo, então aqui é, né, inclinação positiva, e aqui é meio sinal de A. Certo? Aí vem a quarta retinha aqui para a gente definir a solução, né? Aqui a gente vai colocar as raízes, né? Aqui, ó. Uma é 0, a outra raiz é meio, e a outra raiz que é 5. E agora basta a gente fazer aquela regra de sinais, né? Regra de sinais, certo? Então aqui daria negativo, aqui daria positivo, aqui daria negativo, aqui daria positivo. Qual é a solução que a gente está querendo? A solução que a gente está querendo é a solução maior ou igual a zero, ou seja, vai ser essa solução aqui ou esse intervalo aqui. Correto? Então, a solução aqui, né, geral, vai ser o intervalo aberto de menos infinito até zero fechado, união com o intervalo fechado de meio até 5. Ok, pessoal? Então, essa é a forma mais tradicional, né, da gente resolver essas inequações de produto, né, onde a gente vai fazer ali o produto dos sinais. A resolução de uma inequação quociente, né, é bem parecida também, né? O problema, né, a diferença em termos de resolução é somente a questão da gente
sempre estar atento e não incluir a raiz, né, do denominador, da função, né, ou das funções que estiverem no denominador. Mas aí na equação produto não, é só a gente olhar pela desigualdade, não é verdade? Então essa é uma forma que a gente já está habituado a resolver, né, essas inequações, tá? Mas aí a gente tem uma outra forma, né? Uma outra forma de resolver, né? Lembrando que eu estou apresentando ideias, você vai usar, obviamente, a que você achar melhor, certo? Fique bem, né? Obviamente, bem livre aí para usar a que você achar melhor. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo, né? Ninguém levantou a mão, todo mundo aí fera. Beleza. Eu vou apagar, acho que já deu tempo de tirar o print aí. E está gravado, né? Então, vamos para a próxima. Próximo exemplo. Ó, um outro exemplo ainda de inequação, né? Produto. Isso agora está aqui. Exemplo 2. Está assim. 3 mais x é uma função. A outra é 4x menos 5. A outra é menos 2x menos 4. E a outra função é x menos 5. E agora a gente quer a solução, né? Ele está pedindo aqui menor ou igual a zero. Ok? Já percebendo que essa equação ela precisa ter aqui zero, né? Segundo membro, para você saber se ele quer a parte positiva ou a parte negativa, obviamente. Bom, agora perceba que aqui nós temos 4, né? 4 sentenças do primeiro grau. Então, se a gente tivesse que fazer uma retinha aí para cada uma delas, né? Seriam quatro retas para marcar essas funções e mais uma que era para dar a solução geral. Não é verdade? Mas aí, sempre pequeno, eu gostaria... Tem como você fixar aí, né? Eu acredito que tem como fixar e aumentar aí a tela, tá bom? Veja aí. Bom, então aqui, pessoal, a ideia é a mesma, né? Primeiro eu vou determinar, né? Eu vou encontrar, né, os zeros de cada uma dessas funções. Vamos encontrar os zeros, tá certo? Então aqui, quem são os zeros? Vamos lá. Agora a gente vai ser um pouco mais prático, né? Só igualar zero cada uma, né? Então essa daqui, o zero é menos 3. Essa daqui, o zero é 5 quartos. Essa daqui, o zero é menos 2. E essa daqui, o zero é 5. Ok? Uma coisa importante, pessoal. Observe que essas funções, né? Todas elas estão elevadas aqui a 1, né? É um expoente ímpar, né? Todo mundo é elevado a 1 aqui, né? Já a gente vai ver um exemplo em que vai aparecer aí outros expoentes, né? Outros expoentes, tá? Mas vamos primeiro para essa. Então, agora a gente vai colocar aqui na reta numérica, tá certo? A gente vai colocar aqui na reta numérica essas raízes, pessoal. E aqui, observe que é bola fechada. Então, nós temos aqui as 4 raízes, né? Vamos colocar aqui em ordem. Lembre-se que está todo mundo ali elevado a expoente ímpar. E vamos colocar aqui em ordem. Então, a menor raiz é menos 3, a outra é menos 2, 5 quartos e 5. Tá, pessoal? Então, acompanha aí agora, né? Que é um pouquinho diferente. Não sei se, obviamente, vocês já devem conhecer, mas pode ser que você não lembre. Tá? Então, agora a ideia, pessoal, eu quero descobrir qual vai ser o sinal desse local aqui. Beleza? Nesse local aí. Tá? Nesse local aqui, pessoal, nesse local, tá? Eu vou pegar um valor para x maior do que essa maior raiz aqui. Qualquer número que você quiser. Tá certo? Contanto que seja maior do que a maior raiz. Beleza? Então, por exemplo, a maior raiz aqui é 5, eu posso pegar 6, por exemplo. Esse é um valor para x. Tá certo? O 5 não seria bola aberta? Não, porque ele quer a solução menor ou igual a zero, então todas as raízes estão incluídas, tá certo?
Seria bola aberta se fosse dividindo, né? Se fosse dividindo, se essa função aqui, x menos 5, estivesse dividindo, aí beleza, bola aberta para ela. Mas aqui é todo mundo bola fechada, ó, tá? Ok? Então, vamos lá, pessoal. Ó, pega um valor para x maior do que a maior raiz. No caso, maior que 5, vou pegar 6. Poderia ser 10, né? Qualquer valor, 6. E vou substituir aqui no lugar de x, pessoal, para a minha intenção maior é calcular o valor que vai dar quando você substituir e analisar o sinal, beleza? Então, quando eu pegar 6 e substituir nessa primeira função aqui, vai ficar 3 mais 6 dá 9 positivo, né? Aqui dá positivo. Vamos botar aqui, acho que dá para todo mundo ver. Se eu colocar 6 aqui, fica 4 vezes 6, 24, menos 5, né? 19, positivo também. Se eu colocar 6 aqui, pessoal, vai dar menos 12, menos 4, menos 16 dá negativo, né? E colocando 6 aqui, aqui vai dar 1 positivo. Agora, multiplica esses sinais aqui, isso vai lhe dizer o sinal daqui, ó. Ok? Multipliquei esses sinais, ó. Como está todo mundo elevado ao expoente ímpar, né? O sinal que deu aqui, no parênteses, é o sinal que vai corresponder ao resultado dessa potência, não é verdade? Pronto. Aí agora, pessoal, como cada uma dessas sentenças estão elevadas a um expoente ímpar, é só você ir alternando os sinais aqui, ó. Cada vez que você passar por uma raiz, você troca o sinal, inverte o sinal. Só isso, né? Então, se aqui é menos, eu vou passar por essa raiz, né? É uma raiz de um termo que está elevado a um expoente ímpar, troca o sinal. Então, aqui vai ser positivo. Vou passar por essa raiz agora. Cada vez que eu for passar por uma raiz, né? De um intervalo para o outro, vai ter uma raiz. Cada vez que eu for passar por uma raiz, eu analiso se ela é a raiz de um termo que está elevado a um expoente ímpar ou é uma raiz de um termo que está elevado a um expoente par. Se for expoente ímpar, você troca o sinal, inverte o sinal. Se for expoente par, você mantém o sinal. Só isso. Então, aqui, ó, essa raiz é dessa criatura aqui, que está elevada a expoente ímpar, troca o sinal. Aqui, de novo, outra raiz, eu vou passar por ela, é a raiz desse camarada aqui, que está elevado a expoente ímpar. Professor, Oi? tem um aluno com a mão levantada, eu vou liberar o áudio dele aqui, tudo bem? Por favor. Se tiver algum aluno com a mão levantada, pode ir liberando o áudio, não precisa nem me comunicar, tá bom? Pra gente... Tá bom. Valeu, obrigado. Oi, Real Mestre, pode perguntar. Já habilitei seu microfone, Carlos, agora é só você ativar aí. Carlos. É o Carlos Fleia? Doutor Carlos? Será que foi sem querer? Não apareceu. Bom, vamos continuar aqui. Qualquer coisa aí, pode ter sido aí sem querer, né? Era só para saber. Por que do menos? Ah, esse primeiro menos aqui, eu acho, né? Se for esse primeiro menos aqui, ó, a gente obteve da seguinte forma. A gente pegou um número maior do que essa maior raiz, um número qualquer, maior do que a maior raiz, e a gente substituiu aqui todos os x em cada um desses parênteses, no lugar de x. E aí eu fiz a conta. Ó, peguei 6, substituí 6 aqui. 3 mais 6 dá 9, positivo. Então eu botei aqui, ó, positivo. Substituí 6 aqui. 4 vezes 6, 24, menos 5, 19, positivo. Aí eu botei aqui, positivo. Quando eu substituir 6 aqui, ó, ficou menos 12, menos 4, menos 16, positivo, negativo. E quando eu substituir 6 aqui, 6 menos 5 dá 1, positivo. Aí faz esse produto dos sinais aqui, ó. Não é um produto? Faz o produto dos sinais. Mais com menos, com mais, menos. Beleza? Ok? Aí por isso aqui ficou menos. E agora é só ir alternando, ó. É só ir alternando.
cada vez que você for passar de um intervalo para o outro, ou seja, vai ter uma raiz aqui no meio, né? Entre um intervalo e outro vai ter uma raiz, você vai ter que passar por uma raiz, né? Aí, cada vez que você for passar de um intervalo para o outro, vem uma raiz. Beleza. Show de bola. Então, aí você analisa, essa raiz é de quem? É desse camarada aqui. Ele está elevado a um expoente ímpar. Então, troca o sinal. Ó, isso aqui é menos, bem mais. Como todo mundo aqui está elevado a expoente ímpar, eu já fui trocando o sinal. Né? Era mais, vem menos. Cada vez que eu passo, que eu mudo de um intervalo para o outro, eu troco o sinal. Certo? Agora, se tiver algum expoente aqui par, vai ser o próximo exemplo que a gente vai fazer, tá bom? Aí você vai ver que a gente vai, ao invés de inverter o sinal, a gente mantém o sinal. Beleza? Então, esse foi só um primeiro exemplo. Beleza? Pode falar aí. Alguém levantou a mão. Pode habilitar aí, por favor. Boa noite, professor. Então, Boa sempre noite. a gente pega sempre o maior valor ou um valor maior do que o da raiz, sempre. Isso. Exatamente. Expoente ímpar vai trocando o sinal, revezando. Isso, vai alternando, vai fazendo o oposto, Entendi. pegando o sinal oposto. E se for expoente par, que é o próximo exemplo que a gente vai fazer, aí a gente vai manter o sinal. A gente repete. Tá certo, obrigada, entendi. Muito melhor assim mesmo. Beleza. No caso, porque são tudo função do primeiro grau. Isso, função do primeiro grau. A gente está trabalhando com inequações produto e quociente do primeiro grau, exatamente. Se for do segundo grau, você pode fatorar, né, em fatores, em coisas do primeiro grau, usar os fatores do primeiro grau e aplicar isso aqui também, se você quiser. Se quiser. É só uma outra forma, né? Beleza, pessoal. Aí agora a gente vai ver a solução. Qual é a solução que ele quer? Ele quer a solução, agora a parte negativa, incluindo as raízes. Então, por isso, as bolas fechadas, né? Então, a parte negativa aparece aonde? Aqui, nesse intervalo, ou nesse intervalo aqui, ou nesse intervalo. Ok? Então, a solução aqui seria quem? Ó, a solução seria de menos infinito, né, até menos 3, ou união, né? De menos 2 até 5 quartos, ou maior ou igual a 5, pessoal. Não é verdade? Ok aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo aí, pessoal? Tudo certo? Alguma mão levantada? Acredito que não, né? Pessoal, vamos fazer agora um outro exemplo, tá? Vou fazer um outro exemplo colocando agora os expoentes aí meio malucos, tá bom? Para a gente trabalhar. Vou colocar agora os expoentes pares. Professores, podemos fazer ou a análise, não deu tempo de ler tudo. Mas alguém está com a mão levantada, pode perguntar, pode habilitar e perguntar, por favor. Alguém? Professor, não tem nenhuma mão levantada, não. Nenhuma mão? Sei. Achei que eu tinha visto. Tá bom, desculpa. Então, vamos lá, pessoal. Próximo exemplo. Vamos colocar agora os expoentes aí, né? Que aí foi tudo expoente ímpar. Vamos colocar alguns expoentes pares para a gente ver como é que vai ser essa questão dos sinais. Beleza? Vou apagar aqui, tá bom? Tem que ser sempre pela maior raiz. Normalmente eu prefiro fazer sempre a partir daqui da maior raiz. Eu pego um número. É uma coisa. É bem pessoal, né? Você poderia pegar daqui para cá, sei lá. Aí fica a seu critério. Eu gosto de fazer a partir daqui. Tá bom? Ok? Ok. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Outro exemplo. Agora vamos melhorar aqui, né? Vamos botar uns expoentes aqui. A gente fazer essa análise, botar uns expoentes pares. Vamos ver. Ó, vou pegar esse exemplo aqui. Eu estou pegando os exemplos que está aí no material, beleza, pessoal? Foi para vocês. Agora vamos pegar o terceiro exemplo. Melhor, eu vou pegar o quarto. Vou deixar o terceiro para vocês. Vou pegar o quarto exemplo. Tá? O quarto exemplo. Tá assim. Exemplo 4. Vou deixar o terceiro para diversão para o lar. 4x mais 12 está elevado a 2025.
Eita gota, né? Elevado a 2000. Pessoal, quando faz prova de concurso, gosta de botar uns expoentes assim, né? O cara fica meio... 2024. Aí aqui o próximo é x menos 4. Está elevado a 2023. E o próximo é 7 menos x, que está elevado a 2021. E ele quer a parte que é maior que zero. Ok, pessoal? A diferença agora não tem aqui o igual, né? Então, as raízes elas não vão estar incluídas, né? Porque se a gente incluir as raízes, vai dar zero, né? E ele quer que seja estritamente maior que zero, tá bom? Então, beleza. De novo, nós temos 4 termos, só que agora, pessoal, tem um aqui que tem expoente par, né? A imagem está ruim aí, Ó, esse expoente aqui é par. A gente tem que ter cuidado com a raiz dele. Então, eu vou destacar essa raiz na hora que eu fizer aqui a reta numérica, beleza? Que é para a gente lembrar que ele está elevado ao expoente par. Os demais estão elevados a expoentes ímpares. Tá bom? Vamos lá. Beleza, vamos fazer agora. Ó, primeiro passo, encontrar as raízes de cada uma delas, né? A gente sempre tem que achar as raízes. Então, a raiz dessa daqui, vou botar mais para cá essa raiz. Então, a raiz aqui é menos 3, não é verdade? Essa raiz aqui, vamos vendo aí, pessoal, se essa conta está certa aí. Aqui a raiz é 4 e aqui a raiz é 7. Beleza? Essas são as raízes, ok? Pronto. Aí eu vou colocá-las na reta numérica, obviamente, né? Obedecendo a ordem, né? Então, vamos lá fazer aqui a reta numérica e colocar essas raízes. Né? A menor raiz aí que a gente tem é menos 3, bola aberta, menos 3. Depois vem, né? Já está em ordem aqui, 5 meios. 5 meios. A outra raiz é 4 e a outra raiz é 7. Ok, pessoal? Observe que a bola ficou aberta agora porque é maior que zero. Não tem o igual ali, né? Para incluir as raízes. Beleza? Agora, pessoal, quem é a raiz? Quem é a raiz da função que está elevada ao expoente par? A gente precisa ter cuidado com essa raiz, né? Quem é essa raiz? Estão percebendo aí quem é? A raiz está correta. Obrigado. É 5 meios, é isso? Exatamente. Ó. A raiz, né, do termo que está elevado ao expoente par é esta criatura que eu vou destacar de alguma forma, tá bom? Vou destacar essa raiz, ou essas raízes, pode ser que tenha mais de uma, né? Tá bom? Aí, beleza. Aí, agora, qual é o processo? Vou repetir o processo, beleza? Ó, vou pegar um valor maior do que a maior raiz para descobrir esse sinal aqui, pessoal. Ó, maior que 7, eu posso pegar 8, 9, 10, 11, 12, qualquer número. Alguém levantou a mão? Pode habilitar aí, por favor. Pode perguntar. Professor, boa noite. Boa noite. Neste caso, quando chegar na raiz de expoente par, você vai inverter o sinal? Não, eu vou repetir o sinal. Vou manter o sinal. Não, por exemplo, se o sinal for negativo, positivo, aí outro sinal fosse negativo. Por exemplo, uma ideia, uma suposição. Nesse caso, você vai manter ou vai inverter? Manter. Manter? Entendi. Você vai repetir. Entendi. Isso. Beleza? Beleza. Quando a gente passa por uma raiz que é de uma função que está elevada a expoente ímpar, a gente inverte o sinal. Quando a gente vai passando por uma raiz que é de uma função que está elevada ao expoente par, a gente mantém o sinal. Então, se ele for negativo, eu repito negativo. Se ele for positivo, eu repito positivo. Entendi, okay? Entendi. Obrigado, professor. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos descobrir esse primeiro sinal aqui, pessoal. Né? Pegar 8, vou substituir ali. Observe. Se eu substituir aqui 8, dá 32 mais 12, acho que dá 44, positivo. Né? Aqui, ó, não precisa nem você verificar, porque o expoente é par. Então, aqui, com certeza, vai dar positivo. Né? A base é negativa, é elevado ao expoente par, resultado positivo. Né? Aqui, coloca 8, 8 menos 4 dá 4 positivo. Né?
E aqui, se eu colocar 8, vai ficar 7 menos 8, menos 1, ou seja, dá um resultado negativo. Aí agora, para descobrir esse primeiro sinal, basta você multiplicar esses sinais aqui, ó. Multiplicando esses 4 sinais vai dar negativo. Então, eu descobri aqui o primeiro sinal. Beleza? Aí agora, observe que essas raízes aqui, né, que não estão destacadas, são dos termos que estão elevados a expoentes ímpares. Então, você, quando passar por ele, você troca o sinal. Então, para cá vai ficar mais, né? Trocou o sinal. Aqui, de novo, é uma raiz de um termo que está elevado a expoente, troca o sinal. Agora, aqui, pessoal, é que vem, né? Aqui, observe, essa raiz é daquela função que está elevada a expoente par. Então, você repete o sinal. Se é menos, continua menos. Beleza? Repete. Ó. E agora, para passar por essa, é de um termo que está elevado a expoente ímpar, aí agora eu troco o sinal. Pronto. Esses são os sinaizinhos aí. E a gente quer a parte que é... Aí agora a gente vai determinar a solução, a gente quer a parte maior que zero. Então, seria essa parte aqui, ou essa, né? Esse intervalo aqui, ou esse. Ok? Aí agora basta você escrever a solução. Não é verdade? Então, a solução aqui ficou esse intervalo, né? X, vou escrever assim agora. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3, ou x está entre 4 e 7. Certo, pessoal? Umas coisas que eles estão perguntando ultimamente, né, em concurso, é a quantidade de números inteiros, né, que está incluído na solução, tá certo? Ele pode perguntar isso, né? Aqui, obviamente, não vai dar para ele perguntar isso, porque aqui tem infinito, né? Mas quando os intervalos têm os dois, né, as duas extremidades, aí normalmente eles estão perguntando a quantidade, né, de soluções inteiras, certo? Ele poderia pedir aqui a quantidade de soluções inteiras positivas, né? Inteiras positivas. Então, que no caso aqui seria quantas? Seriam 2, né? 5 e 6, tá certo? Poderia perguntar isso, né? Já para também, né, ver essa questão dos conjuntos numéricos, não é verdade? Tranquilo aí, pessoal? Entenderam aí? Tudo certo? Vamos passar agora para a inequação quociente, tá bom? Essa aqui é a inequação produto. A ideia vai ser bem parecida, só tem um detalhezinho, né, que é com relação às raízes das funções que estão nos denominadores. Verdade? Eu posso apagar aí, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Levantou a mão aí? Acho que não, né? Tudo tranquilo, né? Seria interessante fazer mais uma dessa ou a gente já pode passar para a quociente? Opa, temos uma mão levantada. Pode mais uma, né? Mais uma, passar mais uma. Eu vou ter que fazer aqui. Vamos lá. Professor. Opa, Alô, boa noite. boa noite. No caso da inequação quociente, o que a gente tem que se atentar é que a bolinha sempre vai ser aberta, mesmo sendo maior ou igual. E das funções que estão no denominador, não é isso? Porque não existe divisão por zero. Exatamente. Esse é o famoso Ricardinho, ele está por aí. É o grande mestre Ricardinho. É isso? Bem observado, Ricardinho. Exatamente. A diferença da inequação, você vai ver que a diferença da resolução é justamente essa, né? Que nas inequações do tipo quociente, a gente tem que se atentar, né? Estar atento a esse detalhe das raízes das funções do denominador. Beleza? Vamos fazer mais uma. Eu acho que o fazer mais uma ganhou aí do pode passar. Sim, mais alguém quer fazer algum comentário? Pode habilitar aí o microfone. Boa noite. Boa noite. Professor, o senhor poderia reforçar um pouquinho nessa solução, porque o x deu menor que 3, por favor? Menor que menos 3, né? Porque aqui, ó, ele quer a parte que é
Ele quer a parte que esse produto aqui vai dar positivo, né? E aqui, pelos sinais, a gente está vendo que o positivo ele aparece aqui e ele aparece aqui, né? Quando a gente fez aqui a análise dos sinais. Certo? Ok, professor, obrigado. Mais alguém? Tem mais alguém querendo perguntar? Pode perguntar aí. Vamos fazer mais um exemplo, pessoal? Para a gente... Professor, boa noite. Oi, boa noite. Reforça também, por favor, essa parte onde tem a função que é elevada a expoente par, porque ficou negativo de um lado e do outro. Eu acabei me perdendo aqui. Desculpa. Certo. Eu vou fazer essa questão do sinal novamente, tá bom? Vou fazer essa questão do sinal novamente e vou fazer mais um exemplo. Vou fazer um exemplo 3 aí, que também tem, né, os expoentes, tá bom? Vou fazer aqui, tá? Ó, eu vou voltar aqui, vou apagar os sinais para a gente fazer novamente essa questão dos sinais, tá? Só os sinais mesmo. E aí, em seguida, a gente vai fazer um outro exemplo para dar uma reforçada aí. Veja só. Primeira coisa, eu costumo descobrir, aí é bem pessoal, tá bom, pessoal? Eu primeiro costumo descobrir esse sinal aqui, ó. Então, eu pego um valor maior do que a maior raiz, pego um número maior do que a maior raiz, porque eu quero descobrir o sinal a partir daqui. Então, maior que 7, eu peguei 8. Tá? Pode ser 9, 10, contanto que seja maior do que a maior raiz. E aí eu vou substituindo aqui, ó, no lugar de x, em cada uma das sentenças, eu vou substituir, tá? E vou analisar o sinal. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Eu peguei 8, substituí aqui, ó. 4 vezes 8, 32, mais 12, 44, positivo. Então, aqui deu positivo. Aqui não precisa você fazer, porque o expoente é par. Então, mesmo que dê negativo, mas como está elevado o expoente par, vai ficar positivo. Beleza? Então, positivo aqui também. Aqui, 8 menos 4 dá 4, positivo. E aqui, quando eu coloco 8 aqui, fica 7 menos 8 dá negativo 1. Negativo 1. Então, aqui, negativo. Beleza? Aí, multiplica esses sinais, vai dar negativo. Aí, eu descobri esse primeiro sinal aqui. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Então, é dessa forma que a gente descobre esse primeiro sinal. Agora, eu vou descobrir os outros sinais, né? De cada um desses intervalos aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Ó, quando você passa de um intervalo para o outro, tem que passar por uma raiz. Beleza? Vai ter uma raiz aqui, você vai ter que passar por ela. Aí você analisa. Essa raiz é de um termo que está elevado a expoente ímpar ou expoente par? Se for expoente ímpar, você troca o sinal. E se for expoente par, você repete o sinal, você mantém o sinal. Tá bom? O sinal que vem, né? O sinal que vai aparecendo. Então, veja, aqui está negativo. Eu quero passar para cá. Essa raiz é dessa função que está elevada a expoente ímpar. Ok? Então, se aqui é menos, vai virar o quê? Mais. Troca o sinal. Agora eu quero passar por essa próxima raiz aqui. Essa próxima raiz também é de um termo que está elevado a expoente ímpar. Então, para eu passar aqui, eu troco o sinal. Então, trocou o sinal, aqui vai ficar negativo. Aí agora perceba que aqui, essa raiz, por que ela está destacada? Por que a gente destacou essa raiz? Porque ela é daquela sentença que está elevada ao expoente par. Então, a gente repete o sinal, a gente mantém o sinal. Se aqui é menos, vai continuar menos. A gente repete. Porque essa raiz é dessa função que está elevada ao expoente par. Beleza? Se aqui fosse mais, ia repetir mais. Tá certo? Repete. E agora, para eu passar daqui para cá, essa raiz é desse termo que está elevado ao expoente ímpar. Então, troca o sinal, aqui vai ficar positivo. Beleza? Então, foi assim que a gente descobriu esses sinais. E agora a gente pegou o intervalo que queria aqui, ó, que é a solução da inequação, né? Maior que zero, a parte positiva. A parte positiva aparece aqui ou aqui, ó. Beleza? Por isso, x é menor que menos 3 ou x está entre 4 e 7, sem incluir. Ok? Tranquilo? Agora vamos fazer mais outro exemplo. Alguém levantou a mão. Pode habilitar aí e perguntar.
Vou fazer mais um Falhando um exemplo. pouco. Oi. Para mim está falhando um pouco, deixa eu ver se eu entendi, certo? Porque o senhor escolheu um número maior do que 7, né? Aí foi Isso. substituindo e encontrou. Né? Aí aqui é menos, onde tem 7 menos x, o senhor colocou menos. Certo? Certo. Certo. 7 Aí esse... 7 menos 8 dá menos 1. Entendeu? Eu sei, eu entendi. Beleza. Agora esse mais aqui, foi daqui. O x menos 4. Esse Não, mais. esse não foi esse, não. Esse não é esse, não. Isso aqui que a gente fez, a gente multiplicou esses sinais e eu descobri esse. Isso, o último. Eu descobri esse. Aí Isso. agora, para descobrir os próximos, eu não vou olhar mais para ali, não. Não vou olhar mais ali. Eu vou aqui, ó, só alternando, ó. Se aqui é menos, aqui vem mais. Certo. Isso aqui é mais, o outro é menos. Isso. Agora, aqui, essa raiz é dessa função que está elevada a expoente par. Aí você mantém. Aí repete. Isso. Isso. E depois, aí a outra alterna. Alterna, exatamente. Entendi. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo para tirar aí essas dúvidas todas de uma vez, tá bom? Acho que já deu tempo aí de dar um print, eu me afastei aqui um pouquinho. Tomar 2 golinhos d'água aqui. Vamos fazer mais outro exemplo. Eu vou fazer o terceiro exemplo, pronto. Eu ia deixar para vocês, mas aí a gente faz logo ele aqui agora. Ó, o terceiro exemplo, para a gente passar para a inequação quociente, pessoal. Vamos lá. Ó, aqui o terceiro exemplo está assim. 3x menos 9 elevado a 5. X menos 1 elevado a 6. E menos x menos 4 elevado a 7. E a gente quer a parte que é menor que 0. Ok? Bora lá. Ó, tem um expoente par, tá vendo? Ó? Esse daqui, ó, expoente par. Então, a gente tem que destacar esse expoente, né? Aí, quais são as raízes aqui, pessoal? Quais são as raízes? Bom, vamos lá. Essa raiz aqui é 3. Essa raiz aqui é 1. E essa raiz aqui é menos 4. Pronto. Aí, vamos escrever essas raízes aqui na reta numérica. Verdade? Reta numérica. Vamos colocar as raízes. A menor delas é menos... Aqui, ó, como é menor que 0, não vai incluir as raízes. Bola aberta para todo mundo. Menos 4, 1 e 3. Pronto. Como é que eu descubro esse primeiro sinal aqui? Eu pego um valor maior do que essa maior raiz, tá? Vou pegar 4 e vou substituir aqui onde tem x, né? E analisar essa raiz, tá bom? Ou analisar principalmente o sinal, né? Então, vamos lá. 4. Se eu substituir 4 aqui, 3 vezes 4 dá 12, menos 9 dá 3 positivo. Então, aqui ficou positivo. Como expoente é ímpar, né? Fica o mesmo sinal. Agora, esse daqui está elevado a expoente par, então eu já sei que vai dar positivo, né? E aqui, substituindo o 4 aqui, vai dar menos 8 negativo. Multiplica esses sinais agora, multiplica, pronto, descobri esse primeiro sinal. Beleza? Coincidentemente, foi negativo. Sim, detalhe importante, essa daqui é a raiz do termo que está elevado ao expoente ímpar, né? Vamos destacar aqui. Beleza? E agora, como é que eu vou descobrir agora os outros sinais? Bom, para passar daqui para cá, eu vou passar por essa raiz 3. Essa raiz é desse camarada aqui que está elevado a expoente ímpar. Então, a gente troca o sinal. Aqui vai ser mais. Ok? Aí, agora, para passar daqui para cá, eu vou passar por essa raiz que é do termo que está elevado a expoente par. Então, mantém o sinal. Repete o sinal. Continua mais. E agora, para passar daqui para cá, eu vou passar por esse termo que está elevado a expoente ímpar, né? Inverte o sinal. Ok? Pronto. Então, isso é uma forma prática de fazer, pessoal. Não tem nada de... Tá certo? É só uma outra maneira da gente trabalhar isso aí. Como a gente quer a parte negativa, né, menor que 0, está aparecendo aqui ou aqui, né?
Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, a solução aqui, né, seria um intervalo aberto de menos infinito até menos 4, união com intervalo aberto a partir de 3, indo para mais infinito. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Beleza? Agora, uma mãozinha aí, pode falar. Assim, professor, se eu fosse querer fazer, mas dá mais trabalho, né? Porque essa solução do senhor aí é mais rápida. Se eu quisesse fazer fazendo de um por um, também daria certo? Com certeza. Aquela primeira forma que eu fiz, né? O primeiro exemplo. Com certeza. Vai chegar a esse mesmo Porque o resultado senhor é aí. mais rápido mesmo. Obrigada. Ok. Bom, vamos ver agora, pessoal, a inequação do tipo quociente, tá? Você vai ver que a única diferença é essa questão das raízes das funções que estão no denominador, que você sempre tem que colocar a bola aberta, independentemente se ali tem maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, enfim, tá bom? A diferença vai ser essa. Mas toda essa regrinha que a gente fez aqui vai valer também para a inequação do tipo quociente, ok? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente fazer outro. Ó, pegar aqui o primeiro quociente que a gente tem, o primeiro exemplo, tá? De quociente agora. Tem assim, 3x menos 5 sobre x mais 2 maior ou igual a 0, tá? Lembra que aqui tem que ter 0, né, pessoal? Aqui, ó. Então, se tiver qualquer coisa desse lado aqui, você tem que passar para o primeiro membro, arrumar, né? Tá certo? Para depois fazer a inequação do tipo quociente. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, só tem duas funções. Só tem duas. Né? Melhor ainda. Aí, analisa, vê quais são as raízes. Detalhe, né? Veja que aqui está maior ou igual a 0, mas a gente não vai incluir na solução a raiz da função que está aqui no denominador. Então, a raiz dessa função aqui, que só tem uma no caso, vai ficar com bola aberta. Tá? Então, ó, a raiz da função que está no numerador, a raiz dessa daqui, né, é 5/3, correto? E a raiz da função que está no denominador seria menos 2. Essas são as raízes, né, os zeros. Aí vamos para a reta. Tá certo? Ó, menos 2, que é a raiz do denominador, bola aberta. Certo? Sempre bola aberta para as raízes das funções que estiverem no denominador. Essa é a diferença de inequação quociente para produto. Agora, a outra não tem problema de dar 0, então 5/3. E agora, como é que a gente descobre o sinal? Do mesmo jeito, pessoal. Mesmo jeito. Vou pegar um valor maior do que essa maior raiz. Essa maior raiz aqui é 1, isso aqui dá mais ou menos quanto? 1,6, né, mais ou menos, sei lá, por aí. 1,67, enfim. Então, vamos pegar 2, né? 2, tá certo? Vou substituir lá, ó, e vou analisar os sinais, tá? Então, se eu substituir aqui por 2, vai dar 6 menos 5, dá positivo. E se eu substituir 2 aqui, dá 4 positivo. Então, o quociente entre dois números positivos é positivo. E agora, basta a gente fazer o quê? Observe, está todo mundo elevado a expoente ímpar. Então, é só ir alternando os sinais. Então, se aqui é mais, aqui vai ser menos. Aqui vai ser mais. Pronto. Beleza? E qual é a solução que a gente quer? A gente quer a solução maior ou igual a 0. Ela vai aparecer, ela está aparecendo nesse intervalo aqui ou nesse intervalo aqui. Ok? Então, solução, né? Solução aqui. X é real. Tal que x é menor que menos 2, ou x é maior ou igual a 5/3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, veja que não tem muita diferença, né, do que a gente está fazendo para a inequação produto. Né? A gente vê que a diferença primordial aqui que você tem que estar atento é a raiz do denominador, que você não pode incluir. Beleza? Tranquilo aí, pessoal?
Vamos fazer outra? Essa foi para a gente ver a primeira. Esse é o primeiro exemplo. Vamos fazer outros aqui, mais interessante, né? Posso pagar aí, né? Já tirou o print aí, tudo certo. Vamos fazer outra aqui. Vamos colocar mais funções, né? Só com duas assim fica... Vamos colocar aqui mais funções, tá? Vamos ver. Tem uma aqui do ENA. Vamos pegar uma do ENA. Pronto, vamos pegar uma do ENA. Que é uma quociente, por exemplo. Essa aqui, ó, a questão 2 do ENA. Questão 2 do ENA, tá? Questão 2 do ENA. É uma inequação quociente. Certo? Ela foi de 2016 para 2017. Olha lá, olha a função, como é que ela está. Ela está assim. Ou melhor, a inequação, né? 2x... Vou colocar aqui em cima, que é melhor para ganhar espaço. 2x menos 14 elevado ao quadrado, quociente x menos 1, x menos 5, e ele quer a parte que é menor ou igual a zero. Pronto, tá aí. Aí ele quer saber, veja o que é que ele quer na questão, ó. Ele quer a soma das soluções inteiras dessa inequação aí. Ele quer a soma das soluções inteiras. Então, normalmente eles estão perguntando isso, não é verdade? Pronto, perceba. Nós temos aqui três funções, e só essa do numerador que está elevada ao expoente par, certo? Só essa daí. Aí lembrar que aqui, ó, as raízes dessas duas vão ficar com a bola aberta, não é verdade? Porque são as raízes das funções que estão no denominador. Beleza. Quais são as raízes, pessoal? Vamos lá. As raízes, ó, essa daqui é 7, essa é 1 e essa é 5. Beleza? Vai perder muito tempo fazendo isso, né? Aí lembrar, vamos colocar em ordem, né? 1, bola aberta, que é a raiz do denominador. A outra, 5, bola aberta, raiz do denominador também. E aquela dali, 7, bola fechada, não tem problema. Porém, aquela função está elevada a um expoente par, né, pessoal? Então, eu vou destacar aqui, ó, 7. Beleza? E agora, vamos descobrir esse primeiro sinal aqui, ó. Como é que eu descubro esse primeiro sinal? Pega um valor maior do que a maior raiz, substitui aqui, né? E vai analisar o sinal. Então, maior do que 7, posso pegar 8, né? Substituindo o 8 aqui, aqui não vai importar muito, porque aqui está elevado a expoente par, vai dar positivo de todo jeito. Substituindo 8 aqui dá positivo, substituindo 8 aqui dá positivo. Então, essa regra de sinal aqui vai dar positivo. Ok? Beleza. Aí agora, como é que eu vou descobrir o próximo sinal aí? Quem é que diz para mim quem vai ser o sinal daqui, o próximo? Observe que essa raiz está destacada por algum motivo, né? Repetir o sinal, muito bem. Só tem fera, rapaz. Olha, só tem fera. Como essa raiz é dessa função que está elevada a expoente par, mantém o sinal, repete o sinal. Beleza. E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Essas raízes são de funções que estão elevadas a expoente ímpar. Então, agora é só ir a gente alternando, beleza? Então, o próximo aqui vai ser negativo e o próximo aqui vai ser positivo. Ok. Qual é a solução que a gente quer, pessoal? Muito cuidado agora, que aqui tem uma pegadinha, né? Ó, muito cuidado, viu? Observe que a gente quer a solução menor ou igual a zero. Então, vai ser esse intervalo aqui, não é verdade? Porém, o 7, pessoal, também é uma solução. Você não pode esquecer isso aqui, ó. Também é solução. Vou botar aqui escrito que é para ficar bem enfático isso aqui, ó. Pessoal, por que esse camarada é solução, pessoal? Por que esse pessoal... Por que a gente não pode esquecer de anexar o 7? Porque ele quer a solução menor ou igual a zero. Se eu colocar 7 ali, vai dar zero. Então, zero faz parte da solução. Beleza? Então, na hora que você for... E observe, ele quer a soma das soluções inteiras. 7 é um número inteiro.
Então, se você não se ligar aqui, você pode passar aí e esquecer o 7, não é verdade? Aí agora, quais são as soluções inteiras que estão nessa solução aí, pessoal? Ó, a gente tem aqui, ó, nesse intervalo, a gente tem o 2, não é verdade? 2, ele quer a soma, né? Ó, 2 mais 3 mais 4. Se você não colocar o 7... Oi? O 7, ele é solução porque ele tá bolinha fechada? Se ele tivesse aberto, ele não seria? Exatamente. Exatamente isso. Ele é solução porque a bola está fechada, é a raiz do numerador, que vai dar 0. E aqui é menor ou igual, né? Perfeito. Certinho, obrigado. Então, ó, não podemos esquecer, ó, mais 7. Aí, quando é que está essa soma aí? 7 mais 3, 10, com mais 6, 16. Ó. Resposta, letra D de doido. Tá vendo aí? Se vocês que... Será que tinha aqui? Se eu somasse 4, 3, 7, 9, tem 9 aqui nas alternativas? Tenho. Né? Teria aí, se o cara... Se você esquecesse do 7, ia dar 9 a soma, e 9 daria a letra B, né? E você iria marcar e, né? E teria perdido essa questão aí, se você não se ligar nessa questão do 7. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Não é verdade? Obrigado, que é isso, rapaz. Vocês são as feras aí. Pode perguntar aí, mestre. É Márcia, né? Márcia. Márcia levantou a mão. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida. Independente do valor que está nos expoentes, que eu peguei uns exemplos com os expoentes com valores muito alto, a gente segue também essa mesma lógica? Sim. Porque quando eu estava vendo umas questões e os expoentes eram valores altos, e eu não fiz porque eu não tinha entendido. Agora sim, por essa sua explicação ficou ótima. Eu só queria entender isso. Quando o valor é muito alto, eu sigo também essa linha de raciocínio. Porque, na verdade, é para acertar, né? Exatamente. Você só precisa saber se ela é par ou ímpar. Ah, só precisa saber isso, né? Isso. Ah, tá. Obrigado, professor. Pode botar nem 1 milhão, 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, 1 milhão e 3, 1 milhão e 4. Porque, na verdade, eu prestei um concurso recentemente, aí tinha uma questão dessa, e eu não consegui desenvolver porque o expoente estava muito grande. Aí eu não consegui desenvolver, porque eu não raciocinei para essa lógica, que não contava o valor do expoente, mas sim fazer o par ou ímpar, né? Se era par ou ímpar, era suficiente, né? Isso, obrigada. Isso aí. Ok, pessoal? A gente ainda tem o tempinho aí, né? Estamos no horário ou já terminou minha aula aí? Hein, pessoal? Falta 2 minutos, professor. 2 minutos, 2 minutos. Vamos. Professor Leonardo, que é um professor assim muito, como é que eu posso dizer, pontual, ele já deve estar aí, né? Obrigado. Boa noite, professor. Professor? Boa noite a todos. Sabia, tá vendo? Esse cara, vocês são professor, rapaz. Um dia eu quero ser igual a ele. Bom, pessoal. Professor? Oi. Professor, uma curiosidade. Se no numerador fosse menos 2x, menos 14, como ficaria o sinal? Menos 2, se no numerador, menos 2x menos 14, primeiro a raiz ia estar para cá, né? Ia ser menos 7 a raiz, né? Ia mudar aqui a localização da raiz, mas o restante seria o mesmo. Ok, só ia mudar a posição da raiz. Ok? Obrigado, professor. Se no parênteses tiver uma função de segundo grau, veja, você pode analisar a função... Bom, eu acho que a gente vai terminar por aqui, mas a gente pode discutir mais esse conteúdo, tá, pessoal? Ó, bem rapidinho aqui, para não atrapalhar aí o que o mestre Leonardo preparou aí para vocês, com certeza vai ser uma aula maravilhosa. Ó, lembrar que você pode decompor a função de segundo grau em funções do primeiro grau, tá certo? E usar essa mesma ideia aqui, tá bom? E você pode também resolver como se fosse uma função de segundo grau, ok? A gente vai chegar lá na função de segundo grau também. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Vocês é que são show de bola, tá bom?
E eu vou ver essa questão aí da resolução do simulado. Sim. Questão da resolução, né? Beleza, tranquilo. Obrigado aí, obrigado. Vocês, rapaz, vocês aqui são feras. Valeu, obrigado aí. Vou deixar aí vocês com o grande mestre aí, Leonardo.